o que vai acontecer nesse capítulo novo? A relação da gente, nós, seres humanos, com o planeta Terra. Esse assunto, para muita gente, parece batido, parece chato, parece coisa de petista, da esquerda, comunista, anarquista, que só vê o fim do mundo em todos os lugares, mas esse é um assunto que a gente precisa levar muito em conta, tá? Quando você tem, tá, olhando a setinha aí de cima para baixo, quando você tem 200 anos atrás a tal da Revolução Industrial, e para quem não lembra o que é a Revolução Industrial, a Revolução Industrial, e ela é uma revolução por causa disso, você tem deixado de lado o trabalho manual, você tem deixado de lado o artesanato, eles não sumiram, eles não acabaram, tá? Mas você vai ter todo um investimento na criação da máquina, para a máquina produzir. Só que a máquina, ela não é movida a ar, não é movida a nada. A máquina, ela é movida a um combustível. E 200 anos atrás, qual era o combustível que você tinha para as máquinas? Era o carvão. E esse carvão vinha de onde? Vinha da árvore, da queima dessa árvore, né? Então, você vai ter a máquina funcionando, e nessa máquina funcionando, essa máquina para essa máquina funcionar, você vai precisar de um combustível, desse combustível, e onde você consegue esse combustível? No desmatamento, né? Na derrubada da árvore, na derrubada da floresta. E aí, com a derrubada da floresta, você tem uma mentalidade muito específica, que é uma mentalidade contemporânea, que é qual? O planeta pode ser incansavelmente explorado. 200 anos atrás, os empresários, aqueles que tinham a fábrica, aqueles que tinham a máquina, tinham certeza que poderiam explorar o planeta de todas as formas, certo? Essa é a mentalidade predominante da Revolução Industrial em relação ao planeta. Outra mentalidade da Revolução Industrial, que é uma mentalidade bem capitalista, bem liberal, é a ideia de que a gente tem que lucrar, tudo bem? Então, quanto mais eu terei, quanto será maior o meu lucro, tá? Se eu produzir e vender mais. E aí eu tenho que deixar a máquina funcionando 24 horas por dia. E para eu deixar a máquina funcionando 24 horas por dia, ela precisa de combustível, ela precisa de energia, ela precisa do carvão, e o carvão vai lá, você tem o carvão mineral, você tem o carvão vegetal, mas para eu conseguir o carvão, eu preciso da árvore, eu preciso derrubar essa árvore, eu preciso da lenha, né? E essa lenha não cai do céu, a lenha é a floresta, é a árvore. Então, 200 anos atrás, cara, a Europa, principalmente a Inglaterra, regiões da Alemanha, tá, onde a industrialização começou primeiro, a França, ela acabou com todas as florestas. Tá? Você não tem mais. Lembra, se você assistiu os filmes do Robin Hood, você vai ver aquela floresta dele famosona lá, de Sherwood. Cadê essa floresta? Não tem mais, porque a Revolução Industrial acabou com ela. Agora, 200 anos atrás, a gente está pagando o preço dessa mentalidade de 200 anos atrás, você está pagando agora. Tá? Quais são as consequências dessa exploração predatória, dessa exploração assassina do planeta 200 anos atrás? Vamos dar outros exemplos dessa exploração. Até metade do século XX, a caça-baleia estava liberada. E por que você caça a baleia? Pelo óleo da baleia, tá? Você pega a carne da baleia, mas você vai caçar a baleia por causa do óleo. No século XIX, no início do século XX, no século XVIII, a gente acabou com espécies gigantescas de baleia do mundo por causa dessa mentalidade da Revolução Industrial de que eu posso explorar o planeta do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, o quanto eu quiser. Tá? Você está careca de saber que o buraco é mais embaixo. Você está careca de saber que, e a gente fez um trabalho ano passado, no primeiro ano, logo na primeira semana de geografia,
que foi muito legal sobre como explorar essa terra, né? Ninguém está falando que você não pode explorar a terra. Você pode explorar a terra, não tem nenhum problema, tá? Mas explorar do jeito que ela foi explorada, ela acabou legando buracos para todos os lados, porque a terra ela tem limites. E os recursos da terra, eles não são infinitos, tá? A terra, ela os recursos que você tem na terra, eles são finitos. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente parar de captar o ferro no planeta Terra, né? E por que eu falo do ferro? Porque o Brasil é um dos maiores produtores de ferro. Onde você encontra o ferro? Você encontra na Terra, abaixo da superfície. Você tem que escavar. Não sei se você sabe, você não planta ferro, você não planta o ouro. Quando o ouro em Minas Gerais, 200 anos atrás, foi explorado de todas as formas até o talo, Minas Gerais não tem mais ouro. Por quê? Porque você explorou. Essa exploração, ela tem um nome, a gente chama de extrativismo, tá? Agora, voltando para o ferro um dia vai acabar, assim como o petróleo, um dia ele vai acabar. Só que 200 anos atrás, você não tinha essa mentalidade de que as coisas acabariam. Não, a mentalidade era, eu vou explorar os 7 cantos do mundo, tá? Eu vou explorar o mundo o máximo que eu puder, e que se dane o futuro, tá? Porque o lucro tinha que ser imediato, tá? Agora, hoje a gente está pagando um preço alto por essa mentalidade. Então, eu já falei em sala de aula, eu fui ter sinusite e renite, que são problemas respiratórios, depois de velho, tá? As crianças hoje, elas estão nascendo com dificuldades de respirar. Por quê? Porque nesse cenário liberal e da Revolução Industrial, a gente está jogando tanta fumaça na atmosfera para a gente respirar, que nossos pulmões não estão aguentando o tranco dessa poluição. A poluição, a gente tem 2 problemas muito claros por causa dessa mentalidade. A poluição, tá? E o desmatamento. E o desmatamento é sempre importante de falar, porque no nosso país, né, no Brasil, você ainda tem a floresta amazônica, que ela é gigantesca. A Mata Atlântica você não tem mais. Olha isso. Tá? E por que você não tem a Mata Atlântica mais? Porque acreditava-se que você poderia explorar a terra o máximo que você pudesse. E aí, o que aconteceu com a Mata Atlântica? Foi para o saco. A floresta amazônica, a gente está hoje, pensando no Brasil da pandemia, é um debate muito atual. Porque o que está acontecendo? Os donos de serralherias, querem continuar cortando árvore, tá? Em áreas que são reservas indígenas. Tem índio morando lá, tem índios morando nesses lugares. E aí você tem, por meio de um governo federal, a liberdade desses grandes fazendeiros, desses latifundiários, invadirem essas áreas indígenas e levarem as árvores. Só que uma hora, se você mantiver essa mentalidade, né, se você tiver 100 anos de governo Bolsonaro, o que vai sobrar da floresta amazônica? Nada. O que vai sobrar de índios? Nada. Tá? Essa é uma mentalidade que ela se estabelece no planeta 200 anos atrás. Agora, uma novidade que talvez você não saiba. O que a gente está discutindo agora nesses minutos? A gente está discutindo meio ambiente, a gente está discutindo natureza, a gente está discutindo a relação do ser humano com a natureza. Isso para a gente, em 2020, no dia 5 de maio de 2020, é algo muito normal, mas discutir meio ambiente, discutir ecologia, só vai acontecer no planeta por volta dos anos 60, 1960. Olha como o debate sobre o desmatamento, ele foi atrasado. Quando começou a se discutir ecologia para valer nas universidades, tanto Europa quanto Estados Unidos, no Brasil nem se fala, tá? Mas no Brasil você só vai ter discussão ecológica nos anos 80, menos, anos 90, porque eu era aluno, eu nunca tive nenhum professor de ciência, de história, de geografia, que chegou e falou para a gente na sala de aula para tomar cuidado com a floresta amazônica, que ela vai acabar um dia. Eu estou falando de 30 anos atrás, tá? Para você ver
como o seu país, eu começo a aula falando do nosso país e depois eu começo a jogar o problema para você, né? Como o seu país ele está atrasado em um monte de debates. Agora, o mundo também começou tarde a debater questões como ecologia. 1960, 1959, 1964 é muito tarde, é muito atrasado, tá? Mas vamos ver o copo metade do copo cheio. Você teve o debate ele aconteceu, ele começou, tá? E o que começou a se perceber nos anos 60? Que se estava produzindo muito gás carbônico na atmosfera, que se estava jogando CO2 demais na atmosfera. E esse CO2 ele vinha pela queima desses combustíveis fósseis, tá? E aí a poluição ela estava crescendo. Tem um documentário que eu já passei para tanta turma que eu não lembro se vocês, que ano que vocês estão? Segundo ano? Se vocês viram, tá? Mas seria legal ver, que é o documentário do Al Gore chamado Uma Verdade Inconveniente. Se vocês viram, vejam novamente, porque esse documentário ele vai mostrar justamente quando nos Estados Unidos o debate sobre ecologia começou e como os primeiros trabalhos na universidade foram assustadores, certo? Os primeiros trabalhos na universidade trouxeram um planeta num risco que a gente está vendo hoje, que é o risco real do tal do aquecimento global. Se você olhar as aulinhas do professor, né, você vai ver que a gente discutiu coisas como efeito estufa, a gente já discutiu coisas como chuva ácida, o desmatamento, o próprio desmatamento. Isso tudo é reflexo de uma mentalidade que foi colocada no planeta 200 anos atrás. E aí eu termino a setinha que você está vendo ainda, com uma pergunta retórica. Ainda engatinhamos nesse assunto da ecologia? Vamos lá para mais um momento pessimista. Se a gente ficar só no Brasil, eu não sei nem se a gente está engatinhando. Óbvio, o Pro está sendo pessimista como ele é em vários momentos, ou realista. Porque tem muita gente que acha que a árvore não serve para nada. É melhor construir uma estrada do que ter lá, sei lá, 100 árvores. Derruba essas 100 árvores, não sabe? Se a gente for pensar só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tem muita gente rica que fez faculdade chique, que viaja para a Europa todo ano, que tem um terrenão lá no Peruíbe, em áreas de reserva ambiental, em áreas de reserva da Mata Atlântica, que você derrubou toda aquela reserva para construir uma baita mansão de frente para a praia. Você tem gente hoje fazendo isso, tá? Que vai levar multa do governo, né? Como o Ronaldinho Gaúcho levou multa por questões ecológicas, multas gigantescas, mas esses caras têm dinheiro e eles não estão nem aí, e é isso. Então, essa pergunta, quando eu fiz essa pergunta retórica ontem à tarde, preparando a aula para vocês, ainda engateamos nesse assunto de ecologia e meio ambiente, me veio uma sombra na minha cabeça, né, no meu cérebro, que ao pensar do Brasil, não é o caso de vocês, meus alunos, que a gente está aprendendo, a gente está debatendo sempre que pode, mas na maioria, a população brasileira, ela não está nem aí sobre meio ambiente, sobre ecologia, tá? É uma mentalidade que ainda a gente não está nem engatinhando, está no berço ainda, e isso é terrível, porque quando a gente fala de ecologia no Brasil, crianças, a gente está falando já para o seu filho. O que seu filho vai herdar daqui a 20 anos do ar que ele respira? Tá? Eu acho que a gente sempre tem que pensar nesse assunto, ok? A gente tem que estar sempre atento nisso. Para muita gente aí, para os bolsomínios do país inteiro, isso é um assunto muito chato, tá? Mas eu acho que não dá para a gente, na escola, aprender uma vez só isso e não tocar mais no assunto, entendeu? Eu acho que a gente tem que voltar a isso sempre, tá? O Pro de História, o Pro de Geografia, o Pro de Filosofia, de Sociologia, o Pro de Matemática, o diretor da escola. Esse debate tem que partir de algum lugar,
tá? E esse debate tem que ser muito sério. O problema é muito sério.